Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Aqui é Daniel Dinslaken. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o poder diastático dos maltes. Você já ouviu falar no poder diastático, ou por que é, o que é, e por que o cervejeiro deveria saber o que é o poder diastático, como que funciona, quais são as principais características? Então, basicamente é o poder que as enzimas alfa e beta amilase têm de converter o amido. Então, maltes que têm maior poder diastático têm um potencial maior de conversão do amido que maltes que têm um menor poder diastático. Basicamente é isso. E por que é importante a gente saber disso? Por exemplo, maltes base. Então, eles têm alto poder diastático, porque eles têm potencial para converter bem os amidos. Maltes que são mais escuros, caramelo, torrado, eles basicamente não têm potencial diastático, ou seja, as enzimas deles foram totalmente desnaturadas durante o processo de torra, de torrefação, na maltaria, produzindo aquele malte. Então, eles não têm potencial para se autoconverter. Então, por isso que a gente precisa sempre de uma base, na casa de 80% de malte base, que as enzimas que estão no malte base vão ser as responsáveis por converter todo o amido que tem no nosso mosto, tá? Então, basicamente, quando o malte torrado até a gente tem menos amido para converter, malte caramelo ainda tem bastante até, mas eles às vezes não têm potencial para se autoconverter. Então, algumas características, algumas coisinhas que a gente tem que levar em consideração aqui, que eu quero trazer para vocês entenderem mais um pouquinho sobre esse assunto. Primeira coisa, quais são as unidades que a gente trabalha quando a gente está querendo saber, avaliar o poder diastático? São basicamente duas que, de repente, vocês vão ter que converter uma para outra, se for estiver utilizando um software como o BSmith, por exemplo, e em um outro momento, de repente, avaliando um certificado de análise de um malte onde mostra qual que é o poder diastático daquela safra. Tá? Então, basicamente, vocês vão trabalhar com Lintner, que é o que a gente utiliza no BSmith, por exemplo. Se você tiver o BSmith aí, for entrar ali e for ingredientes no malte, você vai ver as características do malte. Uma delas é o poder diastático e vai estar ali em Lintner qual que é o poder diastático daquele malte. Por outro lado, os maltes europeus trabalham com outra unidade, que é o Vinci Kobach. Vocês vão ver aí como WK nas fichas de malte, que é um pouquinho diferente. Vou botar aqui na descrição do vídeo como é que faz a correlação de uma para outra. Aí. Se de repente você estiver utilizando um malte, quiser ajustar ele numa receita, por aí vai, você pode fazer essa conversão para botar no BSmith, por exemplo. Tá? E o que a gente precisa saber, o que é interessante saber, não é uma coisa que a gente realmente precisa se preocupar, tá? Por exemplo, se você fizer suas cervejas com 80% de malte base, você nunca vai precisar se preocupar com o poder diastático, por exemplo. Não precisa saber. Aqui é mais para a gente entender, saber de onde vem, saber como funciona e ter noção de alguns parâmetros. Às vezes, quando a gente tem alguma dúvida, saber ter essa base ajuda a gente a entender algumas coisas. Mas basicamente é uma coisa que você não precisa se preocupar, não precisa tomar nota, não precisa ter isso como regra para conseguir fazer uma boa cerveja. Mas se de repente você inventa de fazer uma cerveja com um malte só para ver como é que fica e de repente ele não tem um poder diastático tão grande, você não vai conseguir a conversão. Então tem que saber disso. Então para quem faz cervejas normais, malte base 80%, os maltes caramelo, torrado para trazer cor, sabor, aroma e tudo mais, não se precisa se preocupar muito. Mas algumas coisas que a gente pode querer saber, pode pensar. Então, o que é? Então, um malte aí para se autoconverter, ele tem que ter aí na casa de 35 Lintner. Ou seja, então se você pegar uma ficha de malte, olhar que ele tem 20 Lintner, você sabe que ele não pode fazer uma mostura só com esse malte. Você vai precisar de um malte base que tenha um poder diastático aí maior. Tá? Então precisa ver isso. Se você estiver fazendo um que tem 50, por exemplo, você pode fazer só com ele. Então é interessante saber essa linha de corte, mais ou menos, de quanto que um malte precisa para se autoconverter. E outra coisa, como a gente falou, os malte base sempre vão ter um alto poder diastático. Tá? Então, alto poder diastático é sinal de alto poder de conversão acima do que o seu. Então, tipo, um malte base, além de todo o seu amido, ele tem enzima para converter mais ainda do que o amido que ele tem. E a outra relação que a gente pode pensar aí também, uma linha de corte, vamos dizer assim, é que os maltes com mais de 25 graus Move Bond ou 50 BC, de acordo com o perfil que você estiver vendo, eles não têm potencial para se autoconverter. Então os maltes caramelo, que são mais escuros, os maltes torrados, não vão ter potencial de se autoconverter. Vão sempre precisar de um malte base para fazer essa conversão, beleza? Então basicamente é isso, vocês estão aqui entendendo agora um pouquinho da onde vem o poder diastático e como avaliar se o malte que você está utilizando tem um alto poder, se autoconverte sozinho ou não, se precisa de malte base. Basicamente era isso. Espero que tenham gostado da dica de hoje, deixe seu curtir se gostou, se inscreva no nosso canal e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!